Quando eu tinha 12 anos, vi uma mulher de vestido branco acenando para mim da janela do meu quarto. Quando entrei em casa, percebi que estava sozinho. Minha mãe, quando criança, havia visto a mesma figura na mesma janela, algo que ela nunca conseguiu explicar. Era uma tarde quente de verão em uma pequena cidade do interior dos Estados Unidos. As cicatrizes do tempo marcavam as casas, mas a tranquilidade reinava nas ruas. Eu tinha 12 anos, e naquela época, as tardes eram longas e cheias de aventuras. No entanto, uma tarde em particular ficou marcada para sempre. Enquanto voltava para casa de bicicleta, algo chamou minha atenção. Ao me aproximar da nossa antiga casa, vi uma figura de longe na janela do meu quarto, no segundo andar. Uma mulher. Ela vestia um longo vestido branco, antigo, quase fora de época, e acenava lentamente. Seus movimentos eram estranhos, quase etéreos, como se estivesse flutuando. Naquele momento, uma onda de desconforto percorreu minha espinha. Quem seria ela? Pensei, sem saber se deveria estar mais curioso ou assustado. Acelerei o ritmo e subi as escadas da varanda correndo. Ao abrir a porta da frente, o silêncio da casa me envolveu. Chamei pela minha mãe, mas a única resposta foi o eco da minha própria voz. A casa estava vazia, algo que já sabia instintivamente, mas precisava confirmar. Subi as escadas devagar, meu coração batendo forte no peito, tentando lembrar se havia deixado alguém em casa naquela manhã. Ao chegar ao meu quarto, encontrei a janela entreaberta, o ar quente de verão entrando em ondas. A mulher não estava mais lá. Olhei para fora, para o quintal, mas nada parecia fora do normal. O desconforto virou uma sensação de medo profundo, algo que não conseguia explicar. Eu sabia que havia visto algo, mas o que era? Mais tarde, naquela noite, minha mãe voltou do trabalho. Sentei-me com ela na cozinha, o som da chaleira fervendo ao fundo. Decidi contar o que tinha visto, esperando que ela risse e dissesse que era apenas minha imaginação. Mas sua reação foi diferente. Seu rosto empalideceu, e ela deixou cair a xícara que segurava. Por um momento, ela pareceu perdida, com os olhos fixos em algum ponto distante. Quando finalmente falou, sua voz era baixa, quase um sussurro. Eu também vi, quando tinha sua idade, ela disse. Uma mulher de branco, na mesma janela. Ela contou que, na época, acreditou que fosse apenas uma ilusão de ótica, talvez um truque de luz. Mas, agora, a coincidência era inegável. Ela nunca tinha mencionado a experiência antes, acreditando que era algo insignificante, enterrado no passado. No entanto, vendo a mesma figura anos depois, ela começou a duvidar de sua sanidade. Eu podia ver o medo nos olhos da minha mãe. Ela não tinha respostas, apenas lembranças mal resolvidas que agora retornavam para assombrá-la, e a mim. Naquela noite, fui para a cama com uma sensação de inquietação. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas algo estava claramente errado. Fechei os olhos, tentando afastar a imagem da mulher de branco, mas ela continuava voltando, como um fantasma que se recusa a desaparecer. Os dias seguintes foram piores. Comecei a ter pesadelos com aquela mulher, sempre aparecendo na janela, acenando para mim. O que antes parecia um simples aceno agora parecia um chamado, uma espécie de convite sinistro para algo desconhecido. Minha curiosidade aumentou, então comecei a perguntar aos moradores mais antigos sobre a história da casa. Descobri que ela tinha sido construída no início do século passado e pertencido a várias famílias, mas ninguém sabia de nada que justificasse a aparição. Pelo menos, era o que todos diziam. Um dia, enquanto explorava o sótão empoeirado, encontrei um antigo diário, escondido em uma caixa esquecida. As páginas eram frágeis, amareladas pelo tempo, mas as palavras ainda eram legíveis. Pertencia a uma jovem chamada Eleanor, que morava na casa nos anos 1920. Suas anotações falavam de uma presença que a incomodava, especialmente à noite. Ela mencionava uma dama de branco que a observava de longe, da janela do quarto. As últimas páginas estavam cheias de desespero, com Eleanor escrevendo sobre seu medo de que a dama estivesse tentando lhe dizer algo, mas ela não sabia o que era. Mais tarde, naquela noite, decidi guardar o diário e descer para o jantar. Enquanto descia as escadas, ouvi um som que me fez parar, o tic-tac de um relógio. Mas quando entrei na sala de estar, percebi que o relógio de parede estava parado. A última vez que vi esse relógio funcionando, era exatamente às 3 horas da tarde, a mesma hora em que vi a mulher na janela. Pela última vez naquela noite, olhei para o relógio, sentindo uma sensação de déjà vu. Quando olhei para fora da janela, senti um calafrio. Lá estava ela novamente. A mulher de branco acenava para mim,
mas desta vez, seu olhar era mais penetrante, como se estivesse esperando algo. Eu sabia que não estava sonhando desta vez. Algo muito real e muito antigo estava ligado àquela casa. De alguma forma, estava ligado a mim também. Na manhã seguinte, fui tomado por uma determinação estranha, quase obsessiva. Precisava descobrir mais sobre a mulher na janela. Lembrei do diário de Eleanor e decidi vasculhar o sótão novamente. Desta vez, encontrei uma foto antiga, amarelada, de uma mulher em pé ao lado de uma janela, a mesma janela do meu quarto. Ela estava vestida de branco, com um olhar vazio, distante. Era como se seus olhos me encarassem através do tempo. Mostrei a foto para minha mãe, e sua reação foi imediata. Ela sussurrou, os olhos arregalados de medo. Essa é a mulher que vi quando era criança. As peças do quebra-cabeça começaram a se juntar, mas ainda faltavam muitas partes. O que aquela mulher queria? Por que estava aparecendo agora, tantos anos depois? Decidido a entender mais sobre a história da casa, fui até a casa ao lado, onde morava a senhora Harper, uma senhora idosa que vivia no bairro desde sempre. Ela abriu a porta com um sorriso gentil, mas ao mencionar a mulher de branco, sua expressão mudou drasticamente. Vocês também a viram? Perguntou com um tom que misturava medo e curiosidade. Ela já assombrou essa casa antes. Segundo a senhora Harper, a mulher de branco era uma presença conhecida, mas rara. Ela aparecia de tempos em tempos, sempre para os moradores da nossa casa, mas ninguém sabia quem ela era ou o que queria. Alguns acreditavam que era um espírito preso, incapaz de seguir em frente. Outros diziam que era um aviso, um prenúncio de algo terrível. A senhora Harper, no entanto, apenas aconselhou, não interaja com ela. Quem o fez, nunca mais foi o mesmo. Preocupados, minha mãe e eu decidimos procurar o padre Collins, da igreja local. Ele era conhecido por lidar com eventos sobrenaturais e tinha fama de ser um homem sábio. Quando mencionamos a mulher de branco, ele franziu o senho. As almas que não encontram descanso às vezes tentam se comunicar, disse ele. Mas o problema é que nem sempre sabemos o que querem ou por que estão presas. O padre sugeriu uma bênção na casa, mas advertiu que isso poderia não resolver o problema. Se ela está presa por uma razão forte, precisaremos descobrir o motivo, concluiu. Minha mãe concordou em trazer o padre para uma visita, mas eu senti que isso não seria suficiente. A mulher de branco parecia querer algo específico de mim. O que seria? Naquela noite, voltei ao diário de Eleanor. Precisava de mais pistas. Relembrei suas palavras sobre a dama de branco tentando lhe dizer algo. Havia uma passagem que tinha ignorado antes. Às vezes, ela aparece com algo nas mãos. Uma chave? Um envelope? Não consigo ver direito, mas sei que é importante. Tenho medo de descobrir o que é. Essas palavras me deixaram inquieto. O que a mulher estava tentando mostrar? E se essa chave, ou o que quer que fosse, ainda estivesse na casa? Talvez fosse algo que ela queria que alguém encontrasse, algo que a ligava ao mundo dos vivos. No dia seguinte, decidi procurar por essa chave. Vasculhei a casa inteira, concentrando-me nos lugares que pareciam mais antigos, menos tocados pelo tempo. Finalmente, encontrei uma pequena porta escondida atrás de um painel na parede do sótão. Era uma pequena porta de madeira, quase invisível, e para minha surpresa, estava trancada. Imediatamente lembrei da chave mencionada no diário. Havia algo preso atrás daquela porta, algo que poderia ser a chave para entender o mistério. Mas como conseguiria abrir? Sem ideia do que fazer, comecei a bater na porta, esperando algum sinal, mas o silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Naquela noite, fui para a cama exausto, mas determinado. Sabia que a mulher de branco reapareceria. E, como esperado, acordei no meio da noite com uma sensação estranha. Olhei para a janela e lá estava ela, mais nítida do que nunca. Mas desta vez, algo estava diferente. Ela segurava algo em suas mãos, parecia uma chave. Estava acenando, mas também apontando para o sótão, como se estivesse mostrando o caminho. Levantei-me da cama com o coração acelerado. Sabia que, se quisesse entender o que estava acontecendo, teria que segui-la. Peguei uma lanterna e fui até o sótão, onde a pequena porta trancada me aguardava. Ao chegar lá, a mulher havia desaparecido novamente, mas a sensação de sua presença era intensa. Ao examinar a pequena porta, notei uma fechadura antiga, intricada. Não tinha chave física, mas decidi tentar empurrar a porta com força. Para minha surpresa, ela cedeu, como se estivesse esperando que alguém a abrisse. Dentro, encontrei uma caixa de madeira pequena, cuidadosamente guardada. Ao abri-la, havia uma chave enferrujada e um pequeno envelope lacrado. O envelope parecia velho,
mas intacto. Meu coração batia forte enquanto abria, revelando uma carta dentro. A letra era elegante, datada de décadas atrás. A carta era endereçada a Eleanor e foi escrita por um homem chamado Thomas. Ele confessava um segredo terrível, que tinha traído Eleanor de forma irreparável. Em seu desespero, ela havia tirado a própria vida. A chave, mencionada na carta, era para uma pequena caixa onde Eleanor guardava todas as suas memórias mais queridas, mas também suas maiores dores. Thomas implorava para que Eleanor o perdoasse, mas sabia que sua traição a havia destruído. Agora tudo fazia sentido. A mulher de branco, Eleanor, estava presa, incapaz de seguir em frente por causa da dor que sofreu. A chave e a carta eram a conexão com o mundo dos vivos, e provavelmente a única forma de libertá-la. Com a chave em mãos, sabia que precisava abrir a caixa de Eleanor para libertar seu espírito. Naquela noite, voltei ao sótão e usei a chave na pequena caixa que havia encontrado. Dentro, havia fotos, pequenas lembranças e, no fundo, uma aliança de ouro, o símbolo da traição de Thomas. Ao tocar a aliança, senti um arrepio, e uma onda de tristeza profunda me envolveu. A imagem da mulher de branco apareceu mais uma vez, mas desta vez, ela parecia mais tranquila, como se finalmente estivesse em paz. A carta e a chave haviam cumprido seu propósito. Mas, mesmo com essa sensação de alívio, sabia que algo mais estava por vir. Os dias que seguiram a descoberta da aliança e da carta foram surpreendentemente calmos. A imagem da mulher de branco não apareceu mais, e tanto minha mãe quanto eu começamos a acreditar que o mistério havia sido finalmente resolvido. Sentimos uma paz que há muito tempo não experimentávamos. A casa parecia mais leve, como se um peso invisível tivesse sido retirado. Fui direto ao meu quarto, esperando encontrar a janela vazia, e dessa vez, era exatamente o que vi, um simples pedaço de vidro refletindo a noite lá fora. No entanto, uma parte de mim não estava convencida. Algo sobre a forma como tudo terminou parecia incompleto, como se ainda houvesse uma peça faltando no quebra-cabeça. Uma tarde, enquanto voltava da escola, encontrei um envelope branco deixado na caixa de correio. Não tinha remetente, apenas meu nome escrito com uma caligrafia antiga, quase idêntica à da carta de Thomas. Abri com cuidado e dentro havia um único pedaço de papel. Você ainda não terminou. Venha sozinho ao antigo celeiro à meia-noite. O celeiro era uma construção velha e abandonada nos arredores da cidade, um lugar onde ninguém ia há anos. A mensagem era clara, mas aterrorizante. Quem teria me mandado aquilo? E por quê? Minha mãe estava ausente naquela noite, trabalhando até tarde, o que me deixou livre para decidir por conta própria. Parte de mim queria ignorar o bilhete, esquecer tudo e seguir em frente. Mas outra parte, a parte curiosa e obstinada, sabia que não podia deixar essa oportunidade passar. Precisava entender o que mais estava sendo escondido, o que ainda não havia sido revelado. Aproximando-se da meia-noite, peguei uma lanterna e uma faca de cozinha, tentando me preparar para o pior. O caminho até o celeiro estava envolto em uma escuridão densa e opressiva, e cada passo fazia meu coração bater mais forte. Cheguei ao celeiro exatamente à meia-noite. O lugar estava em ruínas, coberto de era e quase desmoronando, mas a porta de madeira, estranhamente, estava entreaberta. Entrei devagar, iluminando o caminho com a lanterna, que tremia na minha mão. O cheiro de mofo e madeira podre enchia o ar, e o som de passos ecoava suavemente ao meu redor, embora eu soubesse que estava sozinho. De repente, a lanterna piscou e apagou-se. O silêncio que se seguiu foi absoluto, até que uma voz suave, quase um sussurro, rompeu a escuridão. Você finalmente veio. A voz vinha de todos os lados, reverberando pelo espaço vazio. A lanterna voltou a funcionar, revelando a figura de uma mulher, mas desta vez, não era a mulher de branco. Era Eleanor, em sua forma humana, como nas fotos antigas. Seus olhos estavam tristes, mas havia algo mais neles, um misto de urgência e desespero. Ela apontou para o centro do celeiro, onde algo estava escondido debaixo de um pedaço de tecido velho e sujo. Levantei o tecido e encontrei uma pequena caixa de madeira, diferente da que havia encontrado no sótão. Dentro, havia mais cartas, mas desta vez, escritas por Eleanor. Elas revelavam um segredo terrível. Thomas não havia apenas traído Eleanor, ele a havia assassinado, encenando seu suicídio para esconder o crime. Ele roubou suas economias e fugiu, deixando-a presa entre os mundos, incapaz de descansar até que a verdade fosse revelada. Ao ler as cartas, a raiva e a tristeza de Eleanor eram palpáveis, quase como se estivessem emanando das páginas. A aparição dela começou a se desintegrar, como se o ato de expor a verdade estivesse finalmente permitindo que ela seguisse em frente.
Mas antes que pudesse desaparecer completamente, ela apontou para mim, os olhos fixos, e disse: "Você precisa fazer com que ele pague." Entendi naquele momento que Eleanor não estava apenas pedindo justiça, ela queria vingança. Thomas havia destruído sua vida, e agora, de alguma forma, a responsabilidade por acertar as contas caía sobre mim. Saí do celeiro com a cabeça girando. A história que pensei ter resolvido era muito mais sombria do que eu jamais poderia imaginar. Decidi que a única maneira de encerrar isso seria confrontar Thomas, ou o que restava dele. Ele havia se mudado para uma cidade próxima anos atrás e, após algumas buscas, encontrei o endereço. Quando cheguei à casa dele, percebi que era um lugar decadente, assim como ele. Thomas agora era um homem idoso, frágil e abatido, vivendo em reclusão. Não parecia mais o monstro que Eleanor descreveu, mas ainda assim, a raiva em meu peito queimava. Entrei na casa sem ser anunciado, e Thomas, surpreso, levantou-se da cadeira, tentando entender quem era o estranho que invadira seu lar. Eu não disse uma palavra, apenas coloquei as cartas de Eleanor na mesa diante dele. Ele olhou para elas e então para mim, e em seus olhos, vi o reconhecimento e o terror se formando. "Você é um deles?" ele perguntou, a voz tremendo. Eu não sabia exatamente o que ele queria dizer, mas antes que pudesse responder, uma força invisível tomou conta da sala. As cartas se levantaram sozinhas e voaram em direção a Thomas, cercando. Ele gritou, uma mistura de pânico e dor, enquanto a figura de Eleanor, agora translúcida e envolta em sombras, emergia mais uma vez. Eleanor não estava em paz, estava furiosa. Seu espírito, alimentado pelo desejo de vingança, pairava sobre Thomas, enquanto ele implorava por perdão, reconhecendo seus pecados. Mas era tarde demais. A última visão que tive antes de sair da casa foi a de Eleanor, finalmente, tomando sua vingança. A imagem de Thomas, sendo atormentado pelas sombras que ele mesmo havia criado, ficou gravada em minha mente. Saí da casa, sem olhar para trás. Deixei a casa de Thomas com uma sensação de alívio misturada com uma profunda melancolia. A vingança de Eleanor havia sido cumprida, mas a experiência me deixou marcado. Voltei para casa em silêncio, as ruas da cidade desertas sob a luz fraca dos postes. Não sabia o que esperar ao retornar, mas sentia que, de alguma forma, tudo estava chegando ao fim. Quando entrei em casa, o ar parecia diferente, mais leve. O relógio na sala, que havia parado semanas atrás, voltou a funcionar, marcando o tempo novamente. Era como se a presença perturbadora que assombrava nosso lar tivesse finalmente sido expulsa. Fui direto ao meu quarto, esperando encontrar a janela vazia, e desta vez, era exatamente o que vi, um simples pedaço de vidro refletindo a noite lá fora. Na manhã seguinte, minha mãe percebeu a mudança. Ela me encontrou na cozinha, uma expressão de alívio estampada em seu rosto. "Eu não sei o que você fez", disse ela, "mas parece que tudo voltou ao normal." Contei-lhe a verdade, desde as cartas até o confronto com Thomas. Sua expressão passou de choque à compreensão. Talvez ela estivesse esperando por alguém que tivesse a coragem de fazer o que eu não fiz, ela murmurou. Talvez ela só quisesse justiça. O peso que pairava sobre nós durante todos aqueles dias pareceu evaporar. Era um novo começo para nós, sem a sombra da mulher de branco nos observando. Nos dias que se seguiram, a paz finalmente reinou em nossa casa. Não houve mais aparições, mais pesadelos, ou visões perturbadoras. Eu comecei a sentir que tudo estava resolvido, que o capítulo sombrio havia finalmente sido fechado. Porém, numa noite tranquila, algo inesperado aconteceu. Acordei no meio da noite e senti um leve frio na espinha. Olhei em direção à janela por instinto, e por um breve momento, vi uma figura familiar. Mas desta vez, Eleanor não parecia ameaçadora ou perturbada. Ela estava lá, em paz, sorrindo levemente, como se estivesse se despedindo. Em seus olhos, vi algo que nunca havia visto antes, gratidão. E então, tão rapidamente quanto apareceu, ela desapareceu. Sabia que essa seria a última vez que a veria. Dias depois, soube da morte de Thomas. Os jornais disseram que ele faleceu em circunstâncias misteriosas, sozinho em sua casa. Não houve investigações profundas, já que ele era um homem idoso com poucos laços, mas eu sabia o que havia acontecido. Eleanor tinha finalmente encontrado a paz, e Thomas havia pagado por seus crimes. Com o passar das semanas, a vida voltou ao normal. O que antes parecia ser uma casa amaldiçoada se tornou um lar novamente. Minha mãe e eu começamos a reparar os danos emocionais que o passado havia deixado. Decidimos vender a casa e nos mudar para um lugar novo, um lugar sem lembranças assustadoras, para começar de novo.
Enquanto empacotava minhas coisas, encontrei o diário de Eleanor novamente. Desta vez, coloquei-o cuidadosamente em uma caixa, sabendo que a história havia chegado ao fim. Não havia mais necessidade de temer o passado. Nossa nova casa era menor, mais acolhedora, e principalmente, não carregava nenhuma memória assustadora. Era uma oportunidade de começar do zero, e abraçamos isso com alegria. Minha mãe encontrou um novo emprego, e eu comecei a fazer novos amigos na escola. A mudança de cenário fez bem a nós dois. Às vezes, à noite, eu me pegava pensando em Eleanor e no que havia acontecido. A história dela ainda me perturbava, mas de uma maneira diferente. Eu não tinha mais medo, apenas uma profunda empatia por uma alma que sofreu tanto e finalmente encontrou paz. Mesmo na nova casa, os ecos do passado ainda me alcançavam ocasionalmente. Às vezes, em sonhos, eu via Eleanor, mas agora ela estava sorrindo, livre da dor que aprendeu por tanto tempo. Eu acordava com um estranho senso de tranquilidade, sabendo que o ciclo havia sido encerrado. O que aconteceu na antiga casa se tornou uma parte de quem eu era, uma história que nunca contaria a ninguém, mas que sempre estaria comigo. Certa noite, meses depois da mudança, enquanto eu terminava de ler um livro na cama, ouvi um sussurro suave, quase imperceptível, ao meu lado. Parecia dizer, obrigada. Olhei ao redor, mas o quarto estava vazio. Um arrepio percorreu minha espinha, mas não de medo, e sim de compreensão. A vida, mesmo nas suas formas mais incomuns, sempre encontra uma maneira de se equilibrar. A vida continuou, e com o passar do tempo, a lembrança de Eleanor se desfez, tornando-se apenas uma história antiga que eu contaria para mim mesmo em momentos de reflexão. Nunca mais vi a mulher de branco, e espero que ela tenha finalmente encontrado a paz que tanto buscava. Para mim, foi uma lição sobre como o passado pode nos alcançar, mas também sobre como podemos encontrar forças para lidar com ele. Agora, a janela da minha vida está aberta para o futuro, e estou pronto para o que quer que venha. Se você gostou dessa história emocionante e quer ouvir mais histórias incríveis como essa, não esqueça de se inscrever em nosso canal e compartilhar com seus amigos. Temos muito mais aventuras que tocarão suas emoções e desafiarão sua imaginação. Não perca as próximas histórias. Junte-se à nossa comunidade de exploradores de mistérios e emoções. Até a próxima!